Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Você é o nosso convidado, você inscrito e você que ainda não se inscreveu, é uma honra tê-lo aqui no canal da Paz. Meu nome é Nelton Gonçalves de Souza e gravo meditações diárias para o nosso conforto, para o nosso aprendizado, para o fortalecimento da nossa vida, do nosso corpo espiritual, para o desenvolvimento da mente, do nosso conhecimento, do nosso intelecto e da nossa espiritualidade. Que bom é tê-lo aqui, parabéns porque você reservou um tempinho para estudarmos a palavra de Deus, que está hoje no livro de Êxodo, capítulo 13 e o verso 22 de Êxodo 13, 22, que diz assim: Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe que coluna era essa? Lá no verso 19 do capítulo 14, a Bíblia fala o que era esta nuvem de fogo que à noite iluminava os caminhos do povo de Israel e de dia ia à frente do povo de Israel, ia fazendo sombra, ia à frente deles para os guiar. Quem eram, o que era esta nuvem? No verso 19 diz assim: Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ora, que nuvens eram essa? Que nuvem era essa? Eram os anjos do céu que acompanhavam o povo de Israel. Por isso diz a palavra de Deus: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite para os guiar e de dia para os cobrir do sol escaldante do deserto. Sabe qual era o segredo do povo de Israel e por que Deus os livrou miraculosamente das mãos do faraó, da escravidão lá do Egito? Sabe por quê? Porque o povo obedeceu. Diz o verso 2 do capítulo 14, diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Eles obedeceram e eles assim o fizeram. Este é o segredo da atuação dos grandes milagres que Deus realiza na tua vida e na minha vida. Quando nós obedecemos, quando nós nos submetemos aos comandos e à orientação dos anjos de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando nós guardamos em nosso coração a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Escondi a tua palavra, disse o salmista, no meu coração, para não pecar contra ti. O segredo é obedecer. Sabia? O segredo é você fazer a vontade de Deus. Diz a palavra de Deus: e eles fizeram assim, caminharam como Deus falou, andaram como Deus orientou. Moisés ia à frente, os anjos de Deus os seguiam e os protegiam de noite como uma nuvem de luz e de dia como uma nuvem de sombra, para que eles caminhassem e chegassem à terra prometida. As sandálias dos hebreus e as roupas deles que eles saíram de lá do Egito nunca se acabaram, as sandálias nunca se gastaram. Deus operou milagrosamente neste povo. Vale a pena obedecer a Deus. Quando nós nos colocamos no guia, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, quando nós elegemos a Deus como nosso capitão, a Jesus como nosso general, e então Ele nos guia e nos protege, e ainda por cima Ele aniquila os nossos adversários. E talvez você pergunte assim: mas e se Deus não fizer isso? Se Deus não fizer isso, nós não o seguimos e não acreditamos em Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, porque Ele é poderoso para guardar o teu e o meu tesouro. E se nós perecermos descansando no Senhor, nós teremos a salvação garantida, porque veja como diz o salmista no Salmo 116 e o verso 15,
Diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe por quê? Porque aqueles que morrem santificados, aqueles que morrem separados para Deus, acreditando em Deus, independentemente do que Deus faça por ele, por você e por mim, nós teremos assegurado no sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário a ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele nos concederá também a ressurreição. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono de Deus está ocupado pelo nosso amado capitão Jesus Cristo, nosso Salvador. Há dúvidas em sua mente? Você está desesperada, desesperado, depressiva, depressivo, sem esperança para o dia de amanhã? Quem sabe para hoje? Pois acredite nesse Deus maravilhoso. Entregue-se nas mãos dele. Ele já operou maravilhas em minha vida e já operou maravilhas na vida de milhões, de milhares de pessoas. E ele também operará maravilhas na tua vida. E o maior milagre que Deus realiza na nossa vida é nos salvar, garantir a nossa vida para a eternidade, não passarmos pela segunda morte. A primeira morte é certa para todos, com exceção daqueles que aguardarão a Jesus ainda vivos, quando Ele retornar em glória e luz deste mundo. Mas nós teremos aqueles que descansarem, a garantia, o selo do Deus vivo, da salvação, da ressurreição e da imortalidade da alma, que nos garantirá a vida eterna em Jesus Cristo. Que tal? Vale a pena experimentar, vale a pena termos uma experiência com Jesus, o nosso amado Mestre e Salvador. Feche os seus olhos para orarmos nestas primeiras horas, no primeiro dia da semana, neste domingo. Feche os seus olhos se puder, vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela esperança que nos dá. Obrigado porque o Senhor nos libertou, o povo de Israel, que somos nós, e hoje somos o Israel espiritual, e o Senhor nos libertou do cativeiro egípcio e nos libertará do cativeiro do Egito, deste mundo onde vivemos, num mundo de escravidão, de pecado, de tristezas, dor, de separações, violência e guerra, Senhor Deus, e morte. Tenha misericórdia de nós, nos faça crescer na fé, nos santifique para o Senhor. Abençoa este ouvinte, esta ouvinte que está hoje indeciso, indecisa. E aqueles, Senhor Deus, que creem no Senhor, que têm fé, que o Senhor confirme a fé de cada um deles e os abençoe. E assim todos nós nos colocamos em Tuas maravilhosas e poderosas mãos, rogando em nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo, agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.